Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. E nesse primeiro programa de 2023, que gravamos hoje, dia 6 de fevereiro, nós iremos falar sobre as religiões de matriz africana, como a Umbanda. Isso porque no dia 2 de fevereiro, Itajaí acompanhou a 8ª edição da Caminhada de Iemanjá da Praia de Cabeçudas, que é promovida pelo nosso convidado de hoje, o pai de santo do Templo de Ogum Beira-Mar, André Trindade. Muito bem-vindo aqui ao nosso Câmara Aberta. Meu obrigado, Elisa, pelo convite de estar aqui. Sou o André, idealizador da caminhada, como você disse. Tenho terreiro na Praia de Cabeçudas. Fico muito feliz de estar aqui podendo falar mais sobre as religiões afro, sobre explicar mais o que é a caminhada de Iemanjá hoje dentro da cidade de Itajaí. E é uma coisa, já está na 8ª edição. Vocês fizeram direto desses 7 anos para cá ou houve alguma interrupção? Na verdade, a gente já faz bem antes, né? Só que na Praia de Cabeçudas, ela vai para a 8ª, mas a caminhada, a festa Iemanjá, o culto Iemanjá do nosso terreiro, ele era feito antes lá no Canto do Morcego. E há 8 anos atrás a gente passou a fazer essa caminhada por conta de mostrar mais para o povo da região de Itajaí, quebrar preconceitos, mostrar que a Umbanda ou o Candomblé, os orixás não devem ser temidos e sim respeitados, porque muitas vezes as pessoas temem aquilo que desconhecem. Exatamente, e é muito também em função disso que a gente está trazendo vocês aqui hoje, né? Eu digo vocês porque é você e mais todo o pessoal que está junto, né? Inclusive os orixás, né? Inclusive os orixás, os guias, né? Na verdade, não é só eu, né? Porque uma andorinha não faz verão sozinha. Aquela festa ela não seria tudo que é hoje, a proporção que tomou hoje, se não fosse por todas as pessoas, todos os médiuns que frequentam a minha casa, todas as pessoas que têm fé e têm amor e carinho e devoção pelos orixás, pelo terreiro e pela cultura afro também, né? Eu vi algumas fotos da caminhada e achei muito interessante que tinha muito grupo junto, tinha pessoas de dança e que não vieram só daqui de Itajaí, né? Vieram também de outras partes do estado? Sim, hoje nós temos pessoas que vêm de Curitiba, pessoas que vêm também da região, principalmente da região, Brusque, Blumenau, Joinville, muitas pessoas mandando mensagem, perguntando, que hoje já virou uma tradição, né? Hoje é um evento, a Caminhada de Iemanjá, ela é um evento mais cultural do que religioso, porque é através de cultura que a gente conseguiu mostrar mais o que é a religião afro, a Umbanda, o Candomblé, os orixás. Então ela se tornou algo mais cultural, por isso que tem muitos eventos, muitas apresentações nesse dia, que os fiéis e as pessoas que são simpatizantes também acabam estando lá. Porque eu sempre falo assim, que a Caminhada de Iemanjá hoje, o público é 70% a 80% um público simpatizante. E o resto, claro, o povo de fé, né? O povo que é da religião, que é do Candomblé, que é da Umbanda, né? E assim, você também é produtor cultural, né? Acho que até em função disso, eu queria saber assim, como é que você... Uma coisa está desvinculada da outra, não? A tua profissão, por exemplo, como produtor cultural, ela está muito mesclada com a tua atividade de cunho religioso? Na verdade, o orixá, a espiritualidade, as divindades me tornaram um produtor cultural. Porque a Umbanda ou o Candomblé, ele é algo cultural. Na verdade, nasce no Brasil e é uma cultura do Brasil. Os orixás é uma cultura. Então, todo terreiro, ele não tem só religião, ele tem muita cultura. E acabei me tornando um produtor cultural por conta dos eventos, dessa obra. Então, eu tive que me tornar, claro que eu sempre participei da cultura. Eu sempre fui uma pessoa tradicionalista do meio gaúcho, né? Tradicionalista gaúcho, porque eu venho do Rio Grande do Sul, sou nascido no Rio Grande do Sul, mas hoje eu vivo já há 22 anos na cidade de Itajaí e eu vivi a minha vida inteira uma tradição gaúcha, inclusive dentro de Itajaí, que é muito forte essa tradição gaúcha, então eu sempre gostei muito de cultura, sempre fui da cultura. E quando entra a religião, a Umbanda especificamente, que é a matriz africana que você segue, né? Quando ela entra na tua vida, ela já foi uma questão de infância ou você foi criado em outra religião e posteriormente se descobriu, digamos assim, na Umbanda? Na Umbanda. Então, veja bem,
A minha mãe sempre foi uma pessoa católica não praticante. Ela frequentava um terreiro de Umbanda, que existe lá na cidade de São Borja. Então, desde que eu tenho memórias na minha mente, eu frequentava esse terreiro com ela. É um terreiro bem primitivo de Umbanda, onde não tem toque de tambor, onde não tem palmas, é somente um ponto, chama-se ponto, as músicas, pontos imantados. E desde então, eu frequento, conheço, né, o terreiro de Umbanda, a espiritualidade já é presente na minha vida, mas eu nunca encarei, né, com maturidade isso. Depois dos meus 22 anos de idade, 21 anos de idade, que acaba acontecendo a manifestação espiritual em minha vida. E a missão vem muito forte. O orixá vem muito forte, os guias vem muito forte, me dando uma missão muito grande que na época eu não entendia qual era, né? Hoje eu vejo, principalmente por causa dessa obra que acontece da festa de Iemanjá, da caminhada de Iemanjá. Hoje começou a entender, ficar tudo mais claro em minha vida, né? Claro que é tudo o tempo, o orixá tempo, a verdade, o tempo é que nos mostra, dá o entendimento de tudo que a gente precisa, né? Sim, é como, às vezes, assim, né, todo mundo, digamos assim, nasce, né, meio que nasce na religião católica, até bem pouco tempo por uma imposição, às vezes até social, né, mas ela, ao longo da vida ela vai se tornando algo que realmente ela vai se encontrando dentro de alguma religião ou não, né. Então, esse foi o teu caso. Você já tinha um breve conhecimento por meio da tua mãe e depois isso se manifestou mais fortemente. Com mais força. E você falou em missão. Eu imagino que parte dessa missão deva ser exatamente isso, de colocar para as pessoas o que é a religião de matriz africana, porque desmistificar, né? Eu acredito, eu sempre falo assim que hoje, não é só a mim, eu acho que todas as pessoas que servem ao sagrado, eu sempre uso como exemplo, é como se fosse a gente fosse uma peça de tabuleiro e a gente fosse movimentado pelo orixá. Somos usados. Aquela divindade nos usa. Aqueles que sabem se entregar de corpo e alma e coração. Então, eu acredito que a missão é essa também, levar, difundir a cultura, a religião, o orixá, defender, cultivar e também ajudar as pessoas que realmente precisam, né? As pessoas que realmente precisam, porque muitas pessoas, elas procuram a religião afro no momento de angústia, no momento de desespero, no momento de um auxílio, seja num conselho, seja numa ajuda espiritual, elas acabam buscando. E o mais interessante, pessoas que não são da religião, que são católicas, que são de outras religiões. Eu mesmo, no meu terreiro, me deparo com pessoas de muitas outras religiões, que acabam buscando esse auxílio, essa ajuda, seja muitas vezes num caminho trancado, num negócio que não vai para, não está andando. E complementando aquela parte que você fala que a maioria das pessoas nascem católicas, sim, na verdade, eu acho que todos nós, que eu não sei se é certo, eu não sei dizer se é certo ou errado. Porque as crianças já, né, 3 meses de idade, elas estão já sendo são batizadas sem ter o poder de escolha. Exatamente. Quem escolhe é o pai e a mãe. Só que chega um certo tempo, a pessoa já sabe o que quer e ela tem esse poder de escolha. E por isso que elas acabam migrando de outras religiões para dentro da religião afro. Mas isso não é diferente desse lado também, né? Porque muitas vezes também acabam batizando o filho dentro da religião afro e lá na frente ele acaba pegando outro caminho. Porque a escolha cabe a gente, né? A gente é brasileiro, a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode escolher a nossa religião e que caminho seguir. E é melhor, porque essa escolha é feita conscientemente, né? Conscientemente, né? Então, é algo assim que hoje as pessoas, né? Eu sempre falo assim, eu sou brasileiro, nasci, né? Católico, porque minha mãe era católica, não praticante, mas a escolha ou o chamado, porque eu sempre digo, eu não sei se eu tive escolha, né? Porque aquele chamado foi tão forte que meus caminhos tinha que seguir e eu tentava ir para o outro lado e não conseguia. Tinha que seguir, eles me colocavam na missão e hoje estamos aqui, né? Seguindo nessa missão. Certo. E uma dessas grandes missões que você recebeu é também, né, fazer, no caso, essa caminhada hoje, ela se tornou, como você bem disse, né, um evento até multicultural. Como é que foi, assim, para você? É muito difícil buscar, por exemplo, assim, porque eu sei que esse ano vocês conseguiram um incentivo público pela lei de incentivo à cultura, né, daqui de Itajaí.
mas é muito difícil assim conseguir, principalmente, você enfrentou muito preconceito para conseguir colocar a caminhada em prática? Enfrentei e enfrento. Na verdade, a caminhada, ela nasce, primeiro, por uma quebra de preconceitos do bairro onde eu tenho terreiro desde 2009. No bairro, eu sempre parecia que eu procurava não fazer o trabalho de Iemanjá ali, fazia no Canto do Morcego, por conta daquelas pessoas preconceituosas, algumas. E de repente surge um grupo do bairro de Cabeçudas, e lá no grupo acontecem alguns comentários preconceituosos. Ah, tem macumba no bairro? Ah, tem até macumba no bairro? Tem, né? E na época eu me manifesto no grupo e digo sim. O que vocês chamam de macumba, eu chamo do meu altar, meu lugar onde eu dedico a minha fé. E o meu endereço é Rua Teresa Francisca Pereira, 289. Meu nome é André. E se vocês tiverem algum problema, podem bater em minha porta e perguntar. Mando uma foto, inclusive, do meu altar no grupo. E naquele ano, o orixá responde para mim, e eu já tendo algumas experiências de viagens para Salvador, o orixá diz para mim que eu precisava tomar alguma atitude. Eu não podia me acuar, porque a vida inteira as pessoas fazem isso, como se elas estivessem fazendo alguma coisa errada. Às vezes as pessoas que é da religião, ela vai fazer uma entrega para o sagrado, ela se sente que está fazendo alguma coisa errada, porque ela tem que estar se escondendo. Isso é errado, porque ela não está fazendo nada. Ela está sendo errada em estar se escondendo. Ela tem que levantar a cabeça e fazer o seu sagrado, cultuar o seu sagrado. E o que acontece? Naquele dia, vem a mensagem, eu digo, agora nós vamos comemorar o dia de Iemanjá, saindo da porteira do terreiro e até a beira da praia, tocando, cantando, louvando ao sagrado, louvando a mãe Iemanjá, e vamos fazer esse trabalho lá na beira da praia. Eu falo para os meus médicos, pessoal da minha casa, e aí nasce a caminhada de Iemanjá, a primeira. Poucas pessoas. E começou no bairro quebrando preconceito, e foi aumentando, foi tomando uma proporção. E conforme a proporção, a gente foi aumentando a estrutura, só que chegou um momento que também fica difícil essa estrutura, e a gente acaba percebendo o quão rico é, não só em religião, como em cultura. Porque, na verdade, é exatamente isso que eu queria chegar. Quer dizer, a lei de incentivo à cultura, ela está aí exatamente para fazer isso, porque a religião, as religiões de matriz afro, elas são permeadas de cultura em todos os sentidos, desde o seu nascimento, né? Aí, veja bem, aí o que acontece? Aí nisso chega uma pessoa para mim e diz assim, André, isso é rico em cultura. E aí que eu digo, porque eu não tinha essa visão, porque a minha visão era cultuar o sagrado. Eu digo, então vamos tentar. Mas mesmo vamos tentar um projeto cultural, a gente naquele ano acaba ganhando o projeto cultural, mesmo assim percebe alguns preconceitos na cidade. Aí você perguntou para mim qual a dificuldade, até hoje é a dificuldade. Ainda é de quebrar esse preconceito que existe com as religiões de matriz africana. Mesmo. É um preconceito e eu acho que o poder público deveria também ajudar a quebrar esse preconceito, porque isso começa dentro do poder público. Isso começa dentro das pessoas que estão no poder. Porque nós somos brasileiros, indiferente de qual religião você escolhe, qual caminho você escolhe seguir. E tem aqueles também que não seguem religião nenhuma, mas acreditam no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, o grande arquiteto do mundo. E isso começa dentro do poder público, que deveria respeitar a escolha das pessoas, a religião daquelas pessoas, porque elas são brasileiras, somos brasileiros. E se nós somos brasileiros, nós temos o direito, porque é um país livre, nós temos o direito de escolher qualquer religião. Exatamente. E especificamente sobre isso, sobre essa fusão, onde entra a questão dos preconceitos, da quebra de preconceitos, partindo do poder público, mas é no próximo bloco, porque esse primeiro já está esgotado. Daqui um pouquinho a gente volta falando mais sobre as religiões de matriz africana, especialmente sobre a Umbanda. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube.
Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o pai de santo, André Trindade. André, a gente começou assim a falar, né, sobre essa questão da influência que o poder público pode ter, tanto para ajudar a difundir uma cultura, quanto para atravancar por algumas pessoas que ali estão, que, digamos assim, por uma questão ideológica ou de preconceito, né, contra as religiões de matriz africana, elas dificultam o andamento dos trabalhos de vocês, dos projetos. Mas isso, quer dizer, a liberdade de culto, a liberdade de tudo, ela está muito clara na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 7º, se eu não me engano, que diz que né, nós somos livres, né? Todo brasileiro é livre e não deve ter discriminação nenhuma pela religião que ela professa e nem se deve ter nenhum tipo de ação contra os templos de qualquer religião, não apenas daquelas de matriz, de qualquer religião. Todas deveriam ser livres e serem respeitadas. Sim. Infelizmente também, né, nós temos uma tradição cultural, um racismo estrutural até no país, porque as religiões de matriz afro, elas nascem aqui no Brasil por meio, né, de um processo muito violento de escravização que aconteceu. Isso fica impregnado nas pessoas, né, que elas parece que não conseguem enxergar algo de bom naquilo que difere do próprio pensamento, da própria linha religiosa. Como é que é para você na sua vida aqui em Itajaí essas questões? Você enfrentou bastante preconceito e ainda enfrenta? Enfrentei e enfrento. Na verdade, eu acho que tudo deveria começar no respeito. E principalmente aquele que segue qualquer filosofia, porque toda religião tem filosofia, tem que ter. E toda religião, a pessoa que se diz religiosa ou que segue uma religião, ela tem que ter o respeito. E o respeito, ele é muito importante, porque no momento que você carrega ele com você, você vai respeitar a religião do outro. E principalmente quando você está num cargo público, você tem um poder que é dado a você. Se você carregar o respeito e você ter a sabedoria de entender que você não está ali para julgar, e sim para fazer a sua parte, seja como vereador, seja como secretário, seja aqueles cargos que são comissionados, aqueles cargos que estão lá, os poderosos, digamos assim. Que são passageiros também, né? Que são passageiros. E a lei de causa e efeito existe. E estão esquecendo que estão mexendo com o sagrado e com a espiritualidade. E a lei de causa e efeito existe, um dia a cobrança pode vir. E essas pessoas deveriam ter o respeito para com o próximo, para com as pessoas, para com a fé. E eu enfrento. Em Itajaí, por exemplo, eu ganho um projeto cultural, mas na hora de executar ele, eu preciso de liberações. E essas liberações, eu não sei dizer se ela vem de um preconceito, se ela vem de erros nossos, por a gente não ter aquele preparo, né? Porque a gente ser marinheiro de primeira viagem, digamos assim, porque na condução do trâmite do processo do processo de executar o projeto. Mas claro que se a pessoa tem um cargo público que ela está por trás de uma cadeira, ela tem o dever de orientar o cidadão e dar todas as instruções para que ele consiga executar algo que não é só para ele, é para uma comunidade, é para mais pessoas que têm fé. Porque a caminhada de Iemanjá hoje, ela vai muitas pessoas. Então aquela pessoa não está só com um problema com a religião, desrespeitando, está desrespeitando um monte, ou com o André, e sim um monte de pessoas, e a fé das pessoas. E aí, por que não chegar e dizer assim, André, para você conseguir, por exemplo, no urbanismo, para você conseguir
executar o teu projeto, você montar a tua barraca lá, porque você precisa disso, de toda essa lista, você conclui ela, eu vou aqui te dou a liberação. Não. Me liberavam, eu mandava alguma coisa, um documento, levava 2 dias, me mandava um outro. Ao ponto de eu ter que mandar mensagem para algumas pessoas assim, gente, eu só quero cultuar o meu sagrado. Eu preciso que vocês me digam o que eu tenho que fazer para mim ter essa liberação. No momento que você, só trocando em miúdos, no momento que você conseguia alguma liberação, vinha alguma outra exigência. Uma outra exigência. E lá se passaram 20 dias para mim conseguir essa liberação. Eu tive que ir pessoalmente com a ajuda de algumas pessoas que foram comigo lá para me testemunhar. Né? Aí teve uma pessoa, que eu não lembro o nome agora, que foi muito atenciosa comigo. Um rapaz lá, que eu esqueci o nome agora. E ele pegou e disse, não, André, acredito que depois disso não precisa mais nada. Mas parecia que existia alguém trancando ou sabotando, ou realmente nós éramos marinheiros de primeira viagem e faltou uma certa orientação, né, de alguém lá, uma atenção, digamos assim, para uma festa que parece que estão fazendo vistas grossas, não querem ver que lá tem bastante pessoas, né, ou porque é uma festa de Iemanjá. Vamos lá, Itajaí, uma cidade conhecida no Brasil como terra de pescadores. Iemanjá quer dizer mãe do homem peixe. Itajaí, pela lógica, por que não ter uma imagem de Iemanjá se é a terra do pescador e o pescador cultua Iemanjá? Conhecida no Brasil, Itajaí é conhecida como a terra da pesca. Por que não ter uma imagem de Iemanjá? Por que não ter um culto como esse, uma festa dessa, para Iemanjá? O que impede isso? É o preconceito? É isso que eu ia exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Quer dizer, acho que isso vem não apenas aqui em Itajaí, mas acho que de uma forma geral, muito dessa questão desse racismo estrutural que começa lá no processo de escravização, né? Nesse ponto especificamente, ter pessoas que continuam batalhando pela divulgação e pelo respeito que todas as religiões merecem é essencial, senão ela está fadada a desaparecer. Talvez esse seja uma estratégia de algumas pessoas que não conseguem ver o Estado como laico, né? Quer dizer, laicidade é o quê? É você não ter uma religião oficial, né? E você acolher a todos. O Estado está aí para servir a todos os cidadãos, né? Não para lutar em função de uma única religião, né? Ou de uma única vertente de religiosidade. Nesse caso, por exemplo, assim, você imagina que exatamente por causa dessa questão do racismo estrutural, isso é muito forte, é muito mais forte aqui em Santa Catarina? Ficou muito mais forte nos últimos anos ou não? Na verdade, o Brasil inteiro existe esse racismo, né? Esse preconceito, né? Mas eu acredito que dentro de Itajaí esses últimos anos está bem forte. Não sei se é por conta da caminhada ou Santa Catarina, mas é bem forte aqui. Porque outros estados que você vai, se você for no Rio de Janeiro, você vê que parece que lá o povo é mais aberto ao povo, né? O axé, o povo do axé. Rio Grande do Sul, o povo é mais aberto, o povo do axé. O Estado tem... as pessoas são mais livres, né? São Paulo também. Parece que Santa Catarina, o povo realmente... o próprio preconceito está fazendo com que as pessoas fiquem mais fechadas, mais... Isso é também desconhecimento do que é a religião? Ficam proliferando todos esses discursos de que existe a maldade, de que é coisa, né, do demônio, quer dizer, uma visão delas do que seja demônio. Com certeza, o demônio não foi criado. Na verdade, dentro da cultura afro não existe o demônio, né? E as pessoas jogam isso para dentro da cultura afro. As pessoas... Vimos isso no Carnaval do Rio de Janeiro do ano passado, isso. Né? Com todo aquele problema que foi de uma escola que estava colocando Exu, sim, como tema, né? E
do Brasil inteiro vieram coisas horríveis sobre isso, quer dizer, totalmente desvinculadas do que é realmente a verdadeira essência dessa divindade. Dessas divindades. Porque, na verdade, assim, as pessoas temem o que desconhecem. E, geralmente, elas são papagaio, elas vão pela boca dos outros. E nós fomos... A nossa história foi programada. As pessoas já nascem programadas para dizer isso, que é o demônio, que não é de Deus. Se Deus está em tudo. Deus nos criou à sua semelhança. Então, Deus está dentro de todos nós. A maldade está dentro de cada um que quer alimentar. A maldade está dentro de cada um que rega, como se rega uma planta, né? Dentro de cada um. Porque o mal, o dito inferno, é a nossa consciência, os nossos atos. E as pessoas não conseguem enxergar que o preconceito, elas estão alimentando a maldade dentro delas. Elas não conseguem enxergar que o preconceito é o inferno que elas estão criando na consciência delas. Que lá na frente, quando elas amadurecerem, quando elas abrirem o terceiro olho, que elas terem uma visão diferente da vida, elas vão ver o quão ignorantes foram. Com certeza. E assim, agora assim, até para desmistificar um pouquinho, quais que são as principais diferenças e semelhanças, por exemplo, entre duas correntes que no Brasil são muito fortes, né? Duas religiões distintas, que eu já vi que tem, tanto na ritualística quanto nos orixás que cultuados e tudo mais, há diferenças e as semelhanças entre o candomblé e a umbanda. Vamos lá. Candomblé eu ainda estou sendo um aprendiz. Na verdade, eu sou um eterno aprendiz em todos, porque a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Mas o que eu tenho mais experiência é na Umbanda e o Candomblé eu ainda estou vivenciando muita coisa, porque eu sempre, inclusive, estou indo agora para Salvador. Mas veja bem, o que iguala o Candomblé e a Umbanda? O amor, a fé, os orixás. O que diferencia o Candomblé e a Umbanda? O ritual, as obrigações. Na Umbanda, você dá uma obrigação a um filho de santo de 7 dias, no Candomblé você dá de 21 dias. Você raspa no Candomblé. Raspar, né? Tira-se todo o cabelo, né? Você catula, que é aquelas pintinhas, aqueles desenhozinhos que ficam na cabeça, que as pessoas devem ver foto pela internet. E no Candomblé, né? E na Umbanda você não precisa raspar, você não precisa catular. Você dá o que comeu ao ori, que a gente chama de ori, a cabeça, você grita para o orixá, isso para fortalecer a cabeça do médium, daquela pessoa que vai trabalhar com aquele orixá ou com aqueles guias. Então, na verdade, essa é a diferença. É as rezas, que no Candomblé canta-se em Yorubá, na Umbanda canta-se na nossa língua. Candomblé, as pessoas dizem que vem da África, mas ela nasce no Brasil também. Sim. Ela nasce no Brasil. Só que tem pessoas que desconhecem e acham que vem da África por conta de cantar em Yorubá, ser um ritual um pouco diferente, que aqui para o sul tem uma grande diferença do Candomblé cultuado lá em Salvador, que é onde é a raiz, porque vai tomando novas formas, novas influências. Sim, né? E até em questão de introdução, né, o Candomblé, digamos assim, ele é um pouco mais antigo, porque ele nasce, digamos assim, já ainda dentro da escravização, do processo de escravização. Já a Umbanda é um pouco depois. Ela é mais urbana e do início do século XX. Bem depois a Umbanda nasce. O Candomblé ele nasce em Salvador, dentro de um preconceito, e lá os escravos começaram a cultuar seus orixás, né, de formas escondidas por causa do preconceito. E a Umbanda nasce bem depois, ela nasce no Rio de Janeiro, né, por Zélio de Moraes, com seu mentor espiritual, Caboclo Sete Encruzilhada. A Umbanda, a diferença do Candomblé e a Umbanda também. Vamos lá. Candomblé, né, segue-se a tradição da África, né? E a Umbanda, ela é uma conchinha. Eu sempre uso como exemplo. Ela é uma conchinha de Iemanjá, né? Iemanjá geradora. E dentro da Umbanda, por ela ser brasileira e ter nascido também no Brasil, nós temos um pouco do Candomblé, que é o culto ao orixá. Nós temos um pouco do kardecismo dentro dela, algumas filosofias, algumas formas de desenvolvimento mediúnico. Nós temos um pouco do catolicismo, que é aquele momento que se cultua, você entra num terreiro de Umbanda e você vê imagens de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Santa Bárbara, porque
dentro da Umbanda você tem essa parte católica e tem cultura, né? Então, a Umbanda ela é uma conchinha. Ela tem a cultura regional. Quando eu falo em cultura, é a cultura regional, porque a Umbanda que você encontra lá na Bahia tem uma influência cultural regional. A Umbanda que você encontra aqui em Santa Catarina tem uma influência cultural regional. Inclusive, Santa Catarina, dos estados que eu viajei, é o lugar que eu mais encontro uma diversidade de ritos de Umbanda, de outros estados que eu já viajei. Porque eu conheço a Umbanda de vários estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Salvador, a região de Recife. E aqui eu percebo que em Santa Catarina há uma diversidade muito grande da Umbanda. Quando eu falo diversidade é o quê? Metodologias ritualísticas. Porque nós temos a Umbanda Almas de Angola, temos Umbanda de Canjerê, Umbandas de Omolocô, né? Umbanda Sagrada. Então, dentro do estado, ela toma muitas... Poderíamos resumir da seguinte forma: a Umbanda ela é mais sincretizada, não só com as religiões católicas, o espiritismo, mas também de influência indígena. Indígena, sim. Ela é mais sincretizada do que o candomblé. Isso, porque eu digo assim, a Umbanda é bem brasileira mesmo. Ela é bem brasileira. Porque ela pegou um pouquinho de cada e se fortaleceu como é e cada vez cresce mais. E o mais interessante, hoje as pessoas umbandistas, muitas ainda têm que perder esse medo de dizer que é umbandista. Muitas têm. Mas hoje as pessoas umbandistas estão mais querendo expor mais, não sei se foi com a vinda da internet, né? Com a vinda da internet, mas as pessoas estão mais seguras de dizer, algumas, né? E as que não estão, aproveita até o espaço para dizer para ela, não tenha medo de dizer que você é da Umbanda, não tenha medo de cultuar o teu orixá e de gritar pela tua fé. Porque aquele que se esconde, povo que não tem virtude, acaba por escravo, né? Essa é a verdade, né? Verdade. Então, André, a gente tem que fazer mais um pequeno intervalo, mas no próximo bloco a gente volta a falar mais de todas essa construção que houve, né? De tantas culturas dentro de uma religião de matriz africana. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui neste que é o último bloco do Câmara Aberta com o André Trindade. André, é o último bloco, mas não é a última vez que você vai vir aqui não, hein? A gente vai aqui, eu acho que não vai dar para a gente esgotar mesmo esse assunto aqui, né? Porque são muitas coisas para serem aprendidas, né? Como assim, a gente está sempre aprendendo, né? E a gente comentava aqui agora, há pouco, ainda no intervalo, que a religião, né? As religiões de matriz africana em geral, e a Umbanda especificamente, ela é muito rica culturalmente, ela sofre influências de de várias vertentes, de várias religiões distintas, e ao mesmo tempo também as pessoas que, você falava assim, não tenha medo de dizer que você é da Umbanda, né? Vamos colocar assim, a Umbanda em muitos casos era a segunda religião da pessoa. Porque eu tenho caso na minha família. Minha mãe era católica, apostólica romana, de ir à missa no domingo, mas ela também, de vez em quando, ela frequentava um centro de Umbanda, lá no interior do Rio Grande do Sul também. Você imagina que falta o quê para as pessoas assumirem realmente que elas querem professar essa fé na Umbanda? Na verdade, o que falta é coragem. Por quê? Elas vão escondidinha, muitas vezes, num terreiro, né? Muitas vezes não pode falar para um pai, para uma mãe, muitas vezes não podem falar para um marido. Falta coragem, né?
E porque, por causa do preconceito, essas pessoas elas acabam se escondendo, com medo do que os outros vão pensar. Muitas vezes elas trabalham num lugar, muitas vezes não, isso acontece sempre. A pessoa trabalha numa empresa, ela tem medo de dizer que vai num terreiro de Umbanda. E o que é mais engraçado, aquelas corajosas, quando vão lá e dizem, eu frequento o terreiro, aparece lá na empresa. Eu também vou. Eu queria conhecer, porque tem muitas pessoas que têm curiosidade também de conhecer. Mas tem medo, curiosidade e medo, lado ao lado, sabe? Então isso é uma das coisas que acontece muito, a pessoa que é de outra religião vai na Umbanda, só que ela acaba não falando isso por causa do dito preconceito que existe hoje no Brasil, existe hoje dentro das pessoas, dentro daquilo que foi programado dentro da gente, né? Desde que a gente é pequeno, que aquilo é do diabo, que é a macumba, que é, enfim, né? Palavras que jogam. E todas essas radicalizações e fundamentalismos, né, que aconteceram no Brasil nos últimos anos, piorou essa situação? Que as pessoas ficaram ainda, aquelas que de repente têm uma simpatia e querem saber mais sobre a religião, ficam às vezes inibidas até de perguntar? Eu acredito que o Brasil, a gente não pode dizer, o Brasil evoluiu muito, né? Muito. As pessoas evoluíram muito, mas digamos que esses últimos anos acabou vindo algumas barreiras aí, política, alguma coisa do tipo, ou a falta de informação, ou a má informação, né? A desinformação. Isso, a desinformação, que causou mais isso, né? Só que não adianta, podem tardar, mas não vão impedir da religião crescer, da religião afro, da cultura afro crescer. Porque se você olhar para trás, nunca o poder vem tentando e não consegue. Não vai ser agora. Inclusive, institucionalmente, o Estado brasileiro, né, enquanto havia nas constituições, que isso ainda bem que caiu, né, com a Constituição de 88, existiam religiões oficiais no Brasil, né, até 1930, se eu não me engano. Só que até existiam leis, eles aboliram a escravidão daquele jeito que foi, né, deixando as pessoas sem era nem beira. Sim. E, ao mesmo tempo, colocaram leis impedindo, por exemplo, era contra a lei, tinha, acho que, se eu não me engano, acho que até os anos de 1930 era proibido você cultuar, ter terreiro, era proibido. Era proibido. E, na verdade, hoje ainda, não vamos dizer que é proibido, né? Mas... Não, pela Constituição não é proibido, muito pelo contrário. Mas, né, hoje se uma pessoa tentar fazer uma roda, para se juntar ali 10, 15 pessoas e, vamos dar um exemplo, ir para Beira-Rio, tocar um tambor e cantar para o seu orixá ou cantar, né, pontos de Umbanda, de que forma será interpretado? De que forma será visto hoje pelas pessoas que estão passando no local, no momento? E aí é que está. Mas sabes que a coisa, eu acho que é mais grave com as religiões de matriz africana, por causa de uma série de motivos que a gente até já elencou aqui, principalmente o racismo estrutural, mas isso acontece também em relação a outras vertentes religiosas que não têm, que não são de matriz cristã, por exemplo. Né? Que esses dias eu estava numa loja e entraram 2 rapazes Hare Krishna, né? Com a sua vestimenta laranja, né? Que as pessoas desconhecem, já assusta, né? Exatamente. E aí a pessoa que estava me atendendo já disse assim, ai, lá vem esses malucos de novo. Eu falei, gente, não é maluco. Eles têm uma religião que é religião hinduísta, é a religião deles. Eles não são malucos. Né? Mas você vê, o preconceito que há não é apenas... eu acho que é contra aquilo que é diferente. Né? O Caetano Veloso já dizia, né? Narciso acha feio o que não é espelho, né? É o que elas desconhecem, né? O que elas desconhecem, elas já começam a julgar e não procuram entender. É a falta de cultura.
A verdade é essa também, né? De conhecimento, de cultura, porque elas acabam julgando aquilo que elas desconhecem, né? E respeito, que é bom, né? Que eu falei e volto a dizer, o respeito ele é muito importante, né? As pessoas se dizem muito culta, muito estudada, tem um canudo, mas na hora que ela está faltando com respeito, ela não percebe que esse canudo dela e esse estudo dela, ela não é nada, né? Que ela não é nada. Porque, na verdade, quando você julga alguém ou você critica e você brinca com a fé de alguém, você... Ou você desqualifica a fé de alguém, né? Mas então, a pessoa que disse assim, são um bando de malucos. Não são malucos, gente. É a religião deles. É diferente só. É diferente da minha, da sua, da... Sim. É diferente. Na verdade é isso. Então, hoje as pessoas, elas julgam. Hoje, na verdade, como eu falei ali, se reunir, seja o Hare Krishna, seja o pessoal da Umbanda, vai ser julgado. Vai lá, o que estão fazendo? Né? Agora, se for outras religiões, é aceito, não é julgado, não chama a polícia. Por que isso? Né? E aí é que eu digo, né? Eu acho que chegou o momento do poder público também começar a prestar atenção e quebrar, porque é o dever deles, é o dever de quem está no poder. E no teu entendimento, isso seria feito por meio de ter pessoas que aceitam, não só aceitam a diferença, mas sejam também de outras matizes culturais distintas dentro do poder público, ou seja, se elegendo alguém, né? Ou também de ter uma pressão dos grupos se organizarem para que isso seja divulgado e colocado de maneira mais aberta. Eu acredito que começa pela conscientização de quem está no poder. Porque vamos lá, um médico. O médico, ele está lá dentro para salvar vida. Se chegar uma pessoa lá dentro que tirou a vida de alguém, o dever dele não é julgar, é salvar a vida daquele alguém. E assim é aquele que está por trás, sentado nas cadeiras, ele está ali e ele tem que esquecer o egoísmo, esquecer... Tem que tentar se desvincular dos seus preconceitos, né? Isso, se desprender dos seus preconceitos e olhar para com o povo, todo o povo, e para com a cidade. Eu acho que começa por aí. Eu acho que isso é muito importante. Porque aquele que está sentado ali, ele tem que olhar para tudo, para ser bom para todos, e não só para alguns. Começa por aí. Aí sim vai ter a diferença, vai ter a mudança, né? Somente assim vai ter também, se não tiver a quebra do preconceito, pelo menos o respeito vai começar a prevalecer. Essa é a verdade. Porque hoje, 2023, né? Nós estamos no século XXI, não deveríamos mais ter que estar discutindo esse tipo de coisa, né? Quer dizer, o respeito. Não deveria. Mas tem que seguir, né? Tem que seguir. Eu acho que a caminhada de Iemanjá hoje nasce na cidade, enraiza e se torna uma tradição. Eu acho que não é em vão também, tem um propósito. Não é só para quebrar o preconceito da Umbanda ou do Candomblé, mas sim para as pessoas entenderem que tem que respeitar. E dentro de uma cidade tem muitas religiões, tem uma diversidade e todas elas têm que ser respeitadas. Todas elas. E às vezes as pessoas dizem assim, eu acho que eu vi alguma coisa na internet, sempre no final do ano, né? Isso acontece. Por exemplo, a pessoa diz que ela não cultua qualquer outro tipo de religião que não as mais tradicionais, né? As mais aceitas, digamos assim, que tradicional vocês também são, né? Já tem quase 200 anos de existência, né? Mas chega no final do ano, ela vai lá para a praia. Pular ondinha.
Muitas levam fazer pedido. E funciona, né? Porque senão não voltava. E não teria um monte de gente até hoje. Funciona, alguma coisa acontece. Senão não seguiriam fazendo sempre, né? E cada vez, chega o final do ano, sempre estão fazendo, né? Alguma coisa acontece. Eu sempre digo, alguma coisa há de acontecer. Senão não seguiria anos e anos essa tradição. Né? Verdade. E aqui na região, o culto, principalmente o culto a Iemanjá, eu acho que ele é um dos mais fortes entre os cultos a orixás. Ela é orixá ou é orixá também? Orixá, Iemanjá, deusa do mar, né? Acho que é por causa exatamente disso, por ser a deusa do mar, ela é bastante cultuada aqui na nossa região. E no mito aos orixás, ela que pariu todos os orixás, né? Ela que gerou todos os orixás junto com o Olorum, né? Então, Iemanjá, Iemanjá é mãe de Oxum. É mãe de todos os orixás, a mãe Iemanjá. E assim, o culto a Iemanjá nasce em Salvador. Nasce em Salvador, com uma comunidade de pescadores, vem dos pescadores, uma comunidade de pescador que lá existia. Então, eles aproveitaram o dia 2 de fevereiro, que era o dia de nós cultuado a Nossa Senhora dos Navegantes, cultuado pela Igreja Católica. Aquela comunidade resolveu se juntar para cultuar a Iemanjá. De lá para cá... Porto Alegre também. Isso. É dia 2. Vem descendo o culto a Iemanjá. Aí no Rio de Janeiro, depois desse culto já existir na Bahia, eles começaram a cultuar no último dia do ano, dia 31 de dezembro. Então, na época não se tinha tanta informação, teve essa diversidade cultural de culto a Iemanjá, que alguns cultuam dia 31 e outros dia 2. Mas ele nasce em Porto Alegre é dia 2 também. Na Bahia, que hoje existe lá a Casa de Iemanjá, né? Inclusive, eu sempre digo, é o Brasil inteiro comemorando esse culto, essa energia maravilhosa da Grande Mãe. Lá tem a Casa de Iemanjá no Rio Vermelho, que lá dá em torno a última deu, acho que 1 milhão, 2 milhões de pessoas lá. Sim, é um culto muito grande. Lá virou festa, é cultura, é muito axé, muita energia, é muita coisa boa. Então, assim, o nosso tempo esgotou. Eu vou ter que pagar uma multa para o pessoal da produção, porque sempre que eu passo, eu pago multa. Eu tenho que trazer um bolo para o pessoal, né? Então, hoje eu vou ter que trazer bolo outra vez. André, olha... Muito obrigada pela tua participação aqui, obrigada por você vir aqui esclarecer muitas coisas para a gente, desmistificar, né? Que esse era o nosso objetivo principal, e dizer que nós temos que respeitar a todos e a todas as vertentes religiosas. E muito obrigada pela tua presença e as pessoas que quiserem saber mais sobre a Umbanda, elas te encontram lá na Praia de Cabeçudas, é isso? Na Praia de Cabeçudas... A gente tem também nossas redes sociais do terreiro, né? Mas na Praia de Cabeçudas, lá É o terreiro, o templo de Ogum Beramar. Ogum Beramar. É só procurar, na Praia de Cabeçudas, na rua Teresa Francisca Pereira, 289. Estamos lá, tá? Sempre que precisar, só chamar, que a gente vai consultar os orixás, os guias e ver o que pode ser feito. E muito obrigada, mais uma vez. A gente pode despedir falando axé? Axé. Axé. Muito axé a todos. Axé quer dizer boas energias. Então, axé para todos nós. Axé. Obrigada também a você que nos assiste, acompanha a nossa programação, continue assistindo os nossos programas aqui no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.